Que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. A minha primeira palavra é de profunda gratidão por essa semana. Foi uma semana muito abençoada para nós. Eu amo estar com pessoas. Amo. E de tudo que eu vivi aqui, isso é o que para mim tem um valor muito maior. Estar com as pessoas, conversar olho no olho, chorar, rir, lamentar, orar, estar junto. Eu acho que isso faz todo sentido no reino de Deus. Eu não estou preparado, eu peço até que vocês orem por mim, eu não estou preparado para esse mundo virtual. Não estou. Eu não sei como Deus vai fazer comigo. Eu estou tendo muita dificuldade de entrar nisso. O Covid pressionou a gente para isso, muito mais. Mas no Senegal, como a coisa não foi muito pesada na questão do Covid, a gente acabou vivendo uma vida quase normal. Claro, com máscara, um pouco de distanciamento, mas as atividades no centro médico, também na igreja, foram quase normais. E eu fico pensando como vai ser essa igreja que hoje também é uma igreja virtual. Eu não estou pronto. Eu preciso de gente, eu preciso estar perto, embora seja um pouco tímido. Eu amo estar com pessoas. Não falo muito, mas gosto de estar com gente. E eu acho que o cristianismo tem muito, muito a ver com isso. Então, obrigado. Obrigado pelo tempo dispensado. Obrigado pelo carinho, pelo apoio que tantos nos deram nesses dias. Ainda falando de gratidão, eu queria agradecer a Deus. Hoje é 4 de julho, isso já foi dito aqui, mas eu queria prestar uma homenagem, uma fala a todas as famílias de missionários americanos que com coragem e ousadia levaram o Evangelho ao nosso querido Brasil. Eu e você, queridos, somos frutos direto ou indireto do trabalho desses irmãos e dessas irmãs. Na história do protestantismo brasileiro, os americanos não foram os primeiros a levar o Evangelho em nossas terras, mas foram, sem dúvida alguma, a grande força propulsora para o avanço do Evangelho de Jesus Cristo em terras brasileiras. E eu queria externar oficialmente a minha gratidão a esses irmãos que levaram o Evangelho até o Brasil. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Hoje, eu quero começar dizendo o seguinte, para quem está aqui, né? Isso não vale para quem está em casa, porque eu não tenho como ver e nem ouvir. Mas eu queria ver e perceber quem tem mais ou menos a minha idade, assim, a galera que já passou aí dos 50. Então eu vou cantar algumas músicas, cantar não, né, gente? Eu só vou fazer a introdução. Então quem souber me acompanha, não vai ter som, é só a capela mesmo. Mas eu queria lembrar algumas músicas, tem pouco tempo, tipo 30, 40 anos. E eu queria começar com aquela música que algumas vezes a gente começava uma reunião como essa. A gente cantava assim: vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar. Mais de 90% tem mais de 50%. E algumas vezes nós começávamos assim: reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Tá bom, porque aí de repente alguém vai começar a chorar e tal. Sessão nostalgia. E as crianças, e eu fui criança numa igreja batista, a gente
aprendi aquela musiquinha. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Tá bom. Então, essas músicas de muitos anos passados, elas eram cantadas sempre numa perspectiva intencional de nos lembrar que a gente adora a Deus e que muitas vezes nesse ajuntamento solene, comunitário, nós estamos aqui de fato para adorar a Deus. Eu gosto muito dessa música que diz, reunimos-nos aqui para adorar o Rei Jesus. Isso é tão óbvio e tão simples de entender. E eu queria dividir com vocês hoje isso, assim, pensar um pouco sobre essa adoração que a gente faz nesse tempo, junto. Essa adoração comunitária, no templo. Eu faço esse movimento há muitos anos. Desde a minha adolescência eu sirvo e sigo Jesus. Então esse movimento casa-templo, eu fiz isso muitas vezes e faço ainda. Eu aprendi, e acho que todos nós, que a gente não precisa ir para o templo para adorar. Também podemos adorar a Deus em qualquer lugar e em qualquer momento. Mas essa reflexão de hoje, ela é específica para isso. O nosso tempo de adoração aqui. E quando eu falo templo, eu falo ambiente, não é? Assim, não necessariamente um templo, mas pode ser uma casa. Quando a gente faz esse movimento de ir para uma casa para adorarmos a Deus juntos, enquanto família cristã. E eu queria pensar com vocês sobre isso hoje. É uma mensagem extremamente simples, mas que, refletindo sobre isso e pregando sobre isso no Senegal, foi extremamente útil para mim, eu que preguei. E tenho pensado sobre isso, e essas reflexões têm me ajudado quando eu estou aqui, no templo, ou nas casas, adorando o Senhor. E eu quero ler um texto. É um texto muito forte, pesado, mas que eu acho que ele nos ajuda muito a entender ou a relembrar algumas coisas muito importantes na adoração comunitária ou quando nós estamos reunidos. O profeta Isaías, no capítulo 1, a partir do versículo 11. Pastor Marcos, está aberto essa água aqui, você bebeu não, né? Está limpo, tá. Senta a boca, obrigado. Então nós vamos ler, eu vou ler, vocês podem acompanhar, NVI, ok. Então diz assim, a partir do versículo 11. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. E o versículo 18, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã,
se tornarão. Amém. Quando eu li esse texto, isso já tem alguns anos, pensando e meditando e mastigando, eu fiquei realmente um pouco chocado com algumas expressões de Deus ao povo de Israel na época. Mas pensando em adoração comunitária, pensando em adoração nos nossos ambientes, nos nossos arraiais, no templo, nas casas, eu queria pensar de maneira simples em duas perguntas. A primeira pergunta: a quem nós adoramos? Nós cantamos, né? E a gente canta sempre, de alguma maneira, isso. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Então, é uma pergunta extremamente simples e que qualquer pessoa pode responder. De fato, nós estamos aqui para adorar a Deus, seria a tua resposta, certamente. Nós estamos aqui juntos, e você que está aí em casa também está com a gente para adorar a Deus. Mas se nós estamos aqui juntos para adorar a Deus, cabem outras perguntas. Porque muitas vezes, quando nós pensamos assim, sim, eu estou aqui para adorar a Deus, eu vim aqui para isso, mas pensa comigo assim, quando você saiu de casa hoje para vir aqui, quando você pensou, eu vou me arrumar e eu vou pegar o meu filho, a minha mulher e tal, ou se eu sou solteiro e tal, eu estou indo para lá. Você pensou assim, eu estou indo para lá para adorar a Deus. Ou talvez você tenha dito isso para Deus. Você lá nos preparativos, você tenha pensado e tenha dito para Deus: Deus, eu estou indo agora lá para a tua casa para te adorar. Não poucas vezes esse movimento que a gente faz, ainda que a gente diga isso, nem sempre ele é intencional. Não poucas vezes nós fazemos esse movimento até aqui, e em chegando aqui, nós começamos a viver o ambiente de igreja, e eu falo isso com um pouco de propriedade, por conta de tempo vivido dentro de uma igreja. Felizmente, eu nunca saí. Eu fui criado numa igreja batista, conheci o Senhor com 15 anos, estou com 54 e sou muito grato a Deus por ter me permitido viver para Ele todo esse tempo e dentro de uma igreja evangélica. Sou grato a Deus. Mas não poucas vezes, e isso me entristece, estando aqui, ouvindo os cânticos, olhando para quem está aqui, cantando junto, adorando junto, ouvindo a palavra, não poucas vezes eu chego em casa ou no próprio carro e constato que eu vim aqui, mas não adorei a Deus. Algumas vezes nós estamos sentados e a nossa percepção não é espiritual. Algumas vezes nós estamos aqui e estamos olhando as pessoas. Não poucas vezes nós gastamos tempo avaliando as pessoas, avaliando performance e inclusive roupas. Não poucas vezes, quando eu estou sentado aí e tem alguém aqui cantando e pregando, ao invés de absorver, ao invés de prestar adoração, ao invés de falar para Deus algumas coisas, eu falo para minha mulher, eu penso, eu desvio, eu tenho distrações, e o culto muitas vezes passa em branco, porque o ser a quem eu vim adorar esteve aqui e está aqui, mas eu não o adorei. Infelizmente, não poucas vezes, no nosso movimento de adoração dominical ou em nossas casas, Deus passa a ser um detalhe. Isso é muito triste. Eu lembro-me de que algumas vezes nós ficávamos meses ensaiando para a cantata de Natal em nossas igrejas.
Algumas vezes, nós ficávamos ensaiando uma vez por semana, 2 vezes por semana, durante meses, e chegávamos, quando chegava perto da cantata de Natal ou de Páscoa, então era aquela acelerada, e nós ensaiávamos, e chegava o dia da apresentação, e nós nos apresentávamos, e fazíamos isso assim, claro, com aquela intenção de fazer uma coisa boa, e ao término da cantata, ficávamos à porta, algumas vezes, e tínhamos os elogios ou às vezes as críticas, e avaliando todo esse tempo e pensando um pouco nesse tempo gasto nesses ensaios, que eram importantes, óbvio, mas o auditório e aqueles que estavam aqui era uma relação daqui para lá e de lá para cá. Não poucas vezes, a minha perspectiva, enquanto adorador aqui de cima, era cantar e cantar bem. Era falar e falar bem. E algumas vezes a resposta do auditório era aquilo que realmente me fazia bem. Enquanto participante de um grande coral, por exemplo. Só estou dando um exemplo. Para que você pense e reflita se esse movimento de estar aqui faz sentido para você em relação a Deus. Porque não poucas vezes parece que em nossas igrejas, no Brasil, nos Estados Unidos e no Senegal, onde eu conheço, porque são os 3 países que eu mais conheço, os nossos movimentos parece que é daqui para aí e daí para cá. E Deus está ali, ali fora. Não poucas vezes, tudo que a gente faz, todo o nosso investimento, todo o nosso tempo, energia, é como se nós estivéssemos fazendo alguma coisa daqui para aí e daí para cá. Então, quando eu pergunto a quem adoramos, e você e eu respondemos, é a Deus, aí eu ponho a interrogação de novo, é a Deus? Quando nós cantávamos, vamos adorar a Deus, ou reunimos-nos aqui para adorar o Rei Jesus, é isso mesmo? Será que nesse movimento nós estamos realmente aqui para adorar o Rei Jesus? E aí tem uma pergunta que só você pode responder. O que você falou para ele hoje, aqui dentro? Você que está aqui e você que está aí em casa. As distrações têm tirado o nosso foco. Tanto de nós que estamos aqui, quanto de vocês que estão aí. Os nossos irmãos americanos, especialmente os americanos, tivemos outros, levaram o evangelho até nós. E alguns têm críticas pesadas e algumas vezes pertinentes, de que na evangelização do Brasil, nós recebemos também na bagagem algumas culturas, alguns traços culturais. Isso acontece no Senegal também. Não é uma coisa fácil. Esse é um exercício extremamente difícil e desafiador para o missionário transcultural. É saber o que é evangelho e o que é invólucro. O que é evangelho essência e o que é a apresentação do evangelho. Porque a apresentação do evangelho ela pode ser mudada. É o contexto, é a cultura. Mas o âmago do evangelho, ele é inegociável. Então, alguns falam isso. E hoje, quando eu leio e quando eu vejo o Senegal, é mais fácil para eu avaliar, por exemplo, o Brasil. E perceber que, ainda que eu reconheça que em algumas vezes nós recebemos o evangelho também com cultura, muitos desses não fizeram intencionalmente. É o que eles sabiam fazer. Mas uma vez que isso cai no meu colo e na minha cultura, aí depende de mim. E hoje no Brasil, e quando eu digo hoje, eu já digo já há muitos anos, nós temos absolutamente condições de fazer o que a gente acha que culturalmente é correto para nós.
E nesse culturalmente correto, nós podemos fazer as nossas escolhas. Porque se eu perguntar para você assim, o que agrada a Deus? E aí vai a segunda pergunta. Porque se é Deus que a gente quer adorar, se é Deus que a gente quer agradar, se é para Ele o culto, se Ele é o ser aqui que nos move e para quem nós nos movemos, o que Ele deseja? O que o agrada? Qual é o movimento dentro de um culto cristão, dentro de uma adoração comunitária, que Deus fala assim, ok, obrigado. Aliás, é tão estranho isso, porque algumas vezes, alguns oram assim, e eu várias vezes já orei assim. Vamos orar então, vamos orar pelo culto. Aí a gente ora assim, Senhor, muito obrigado por esse culto. Acho que quem tinha que falar isso é Deus, né? Tipo assim, obrigado pelo culto que vocês estão me prestando. Mas quando a gente fala assim, muito obrigado por esse culto, por esse momento aqui, é porque muitas vezes a nossa perspectiva é assim, eu estou indo para lá para receber, não é dar. Eu estou indo para lá para receber. Ora, se é Deus que vai ser adorado, eu venho para cá para adorá-lo. E como Ele quer essa adoração? E aí, se a gente pensa, por exemplo, em meios, jeito de adorar, de cantar, de viver aqui no templo, qual é o tipo de adoração que Deus prefere no que tange a roupagem? São esses instrumentos todos ou são 2 atabaques, como lá no Senegal? Será que Deus prefere 4 pessoas cantando ou uma orquestra? Será que Deus prefere hinos ou cânticos? Uau! Na minha época de juventude, claro, já tem um tempão, era uma guerra. Para nós estabelecermos a bateria na nossa igreja, meu Senhor. E era aquela coisa. Os jovens, quando eram os cânticos, uau! Quando era hino, bico. E os mais idosos, ao contrário, né? Quando eram os hinos, quando eram os cânticos, alguns até sentavam. E nós também fazíamos a mesma coisa. O que agrada a Deus? Que tipo de forma toca o coração de Deus? Será que Deus prefere os instrumentos? Ou será que Deus prefere a capela? Lá no Senegal, por exemplo, são 2 atabaques. O tempo inteiro a gente, na nossa igreja, né? Tem outras igrejas que têm os outros instrumentos também. Qual é a forma que agrada a Deus? Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber que isso não é central. Essas formas, esse jeito, se tem uma orquestra aqui, ou se tem 4, ou se tem uma pessoa. Nós temos um trabalho jovem no Rio de Janeiro, e durante 20 anos na nossa igreja, nós tínhamos um trabalho jovem toda segunda-feira. Era assim um caminhão de gente que vinha, de 500, 600, nas férias 1000 pessoas. E no início desse trabalho, lá pelos anos 80, era voz e violão. Pastor Marcos, sabe quem tocava naquela época? Silviano, imagina. Tocava uma misericórdia. É o meu cunhado, gente. Vocês sabem como a gente ama os cunhados, né? Mas amo mesmo, ele é meu amigo. E aí era voz e violão. Deus... Olha, o que eu conheço de gente que foi tocada, trabalhada, transformada no Clube Bíblico de Marechal, não está no gibi, como a gente falava, acho que não fala mais isso. Pessoas que entraram naquele lugar, quebradas, moídas, e que Deus trabalhava. Pessoas que eram transformadas pelo poder, pela graça. Eu conheci uma menina no pré-vestibular, e a Andréia, ela veio, me perguntou algumas coisas e tal, e a gente começou a conversar, e de repente,
eu falo para ela, por alguma razão, que eu sou cristão evangélico, e ela diz assim, eu estou querendo Deus. E eu disse, e você está buscando? Ela disse, estou. Eu estou na macumba. E levanto o braço, eu já fiz alguns trabalhos, já raspei a cabeça. Eu falei, então. E eu comecei a partilhar um pouco para ela. E nesse tempo eu falei para ela assim, então nós temos um trabalho jovem, às segundas-feiras lá na igreja, você não quer ir lá? E ela foi. Foi uma vez, foi 2 vezes, e lá pela terceira, quarta vez, a Andréa se rendeu aos pés de Jesus. Aquele ambiente ali, e as pessoas perguntavam assim, mas o que acontece? Eu dizia, não é? Eu acho que o central é o agir de Deus a partir das pessoas que vêm. Porque as pessoas que vêm com sede de Deus, quando as pessoas vêm buscando a Deus, ainda que sejam muitos instrumentos, ou um violão, uma capela, Deus se manifesta, porque não é a forma. Não é a forma que toca o coração de Deus. E aí eu venho agora para o texto, exatamente para pensar na segunda pergunta. O que Deus gosta então? O que move o coração de Deus? Qual é o tipo de adoração, de movimento que Deus vai fazer assim, ó? É isso mesmo, é isso que eu quero. Agora sim vocês vieram me adorar. E quando a gente olha para o texto, algumas expressões fortes de Deus dizendo, eu não tenho prazer no que vocês estão fazendo. Isso que vocês trazem são ofertas inúteis. Eu não consigo suportar as suas assembleias. Esse movimento de vocês é um fardo para mim, disse Deus. Ainda que vocês multipliquem as orações, eu não vou escutar. E ponto. Eu reli esse texto e falei, mas por que Deus estava tão nervoso? Parece que ele estava nervoso usando o profeta Isaías. Estava. Era repugnante para Deus ver todo o movimento da adoração comunitária do povo de Israel, e ali Deus se manifesta dizendo, eu não estou satisfeito. E aí por que ele não está satisfeito? Aí versículo 16 ele diz, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Opa! Mais obras? Sim. Parem de fazer o mal. Ninguém estava fazendo mal no momento da adoração, gente. Ninguém estava tendo obra torta no momento da adoração. Ninguém que está aqui está roubando. Ninguém que está aqui está maltratando a esposa. Ninguém. Aqui agora, ninguém. Ninguém está pisando no trabalhador. Ninguém. Ninguém aqui está falando mal do patrão, ninguém. Ninguém aqui agora está sendo corrupto. E Deus fala, parem de fazer o mal. Mas não era no momento da adoração. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. É o que Deus está dizendo para mim e para você. Adoração comunitária tem a ver com vida cotidiana. Gente, acreditem, esse movimento nosso aqui não toca o coração de Deus se não for verdade na minha casa. Se na tua relação com a tua mulher isso não acontece, isso não mexe com Deus. Quando Deus diz, isso é repugnante para mim, sabe o que Ele está dizendo para você e para mim? Eu conheço você. Você pode enganar alguns, mas a mim você não engana. Você pode impactar pessoas, porque você vai ao templo há 40 anos, Humberto. Mas eu sei como você é com Elis, e com os teus filhos, e com os teus pacientes. Não me engane. Eu conheço você e conheço você profundamente. Eu sei o que passa na tua cabeça. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas o Senhor Jesus, no tempo que Ele estava ali, nesses 3 anos e pouco, junto com os seus discípulos,
quais eram os momentos que ele era mais enfático, mais duro? Quais eram os momentos que Jesus falava de forma mais veemente? Quando ele estava diante dos religiosos. E ele falou não poucas vezes: vocês são hipócritas. Vocês fazem teatro. E a palavra de Deus para você e para mim hoje é essa. Queridos, a nossa vida aqui, enquanto corpo de Cristo, a nossa adoração só tem eco para Deus se tem eco na nossa vida cotidiana. E eu quero deixar um versículo, aliás 2, e eu estou concluindo, de Salmo 24. É uma pergunta que o salmista faz e ele mesmo responde. Versículo 3 e versículo 4 do Salmo 24. Se você tem a tua Bíblia, você pode abrir, por favor. O salmista pergunta: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Ele responde: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Olha que profundo isso. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. A adoração comunitária, e claro que isso serve para todos os momentos e ambientes de adoração, é óbvio. Mas o que nós precisamos entender a partir desse texto é de que Deus olha o nosso coração e o nosso cotidiano. A vida cristã, ela é vivida no quarto, e o pastor disse isso aqui, e na rua. A vida com Deus é uma vida que tem a ver com devoção, com secreto, com segredo, com solitude, e tem muito a ver com o cotidiano. Nós precisamos viver Deus para que a nossa adoração faça sentido para Ele. Como alguém orou na virada do século XIV para o século XV, é uma oração de um cristão anônimo que diz que nós somos a voz de Deus aqui. Nós somos os pés de Deus. Nessa oração ele diz que nós somos a única Bíblia que o povo ainda lê. Porque para Deus, o que eu canto, o que eu digo, o que eu proclamo aqui, precisa estar conectado com a minha vida. Quando o salmista diz coração limpo, mãos limpas e coração puro, é o interno e o externo. Ninguém consegue viver para Deus no quarto. Mas ainda que você tenha toda uma roupagem, como os fariseus tinham, o coração é central. A vida com Deus, ela é no interior e no exterior. A vida com Deus é na minha oração, é na minha relação com Ele, na minha leitura da Bíblia, mas também no outro. A minha relação com Deus tem a ver com devoção, mas tem a ver com cotidiano com os meus, com aqueles que são próximos, e mesmo com aqueles que não são tão próximos. Qual é a adoração que Deus quer? Que tipo de adoração que Deus aceita? É uma adoração que tem conexão com a vida cotidiana. Parem de fazer isso porque eu não aceito, ele disse. Façam justiça. E aí eu queria que você olhasse para você agora e pensasse na sua casa, nos seus filhos, na sua mulher. Essa semana a gente pensou muito sobre isso aqui. Deus nos deu essa oportunidade de estar pensando e mastigando sobre isso. Pensa na relação com o teu patrão, com os teus empregados.
Pensa na relação com as pessoas que você lida no cotidiano. Queridos, isso aqui não mexe com Deus se não tem eco na segunda-feira. O Senhor está nos chamando para viver todos os dias a adoração. E que Ele nos ajude a ter coragem de cantar aqui, de adorar aqui, de celebrar aqui. E amanhã, quando partirmos para o trabalho, que a adoração possa continuar. Por favor, e em nome de Jesus. Por favor, e em nome de Jesus. Não seja cínico. Não seja hipócrita. Nós temos lutas. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém. Pode ser que o diabo esteja dizendo para você. Está vendo? Você é um fariseu. Você é um hipócrita. Nós temos lutas. E você pode dizer para ele, em nome de Jesus, eu estou tentando. Eu me arrependo. Eu não quero viver no cinismo. Não quero. Eu quero viver para Deus e Ele me conhece. Eu acho que a melhor coisa que nós podemos fazer é dizer assim: Deus, o Senhor me conhece. Uma pessoa lá no Senegal, assim, com muito pesar, ele disse para mim: Humberto, eu não estou conseguindo vencer. Eu não estou conseguindo. Eu disse: querido, continua lutando. Continua lutando. É a proposta de Deus no final, não é? No versículo 18. Eu posso limpar vocês. Eu posso limpar vocês. Ninguém aqui é justo. Nem o nosso pastor. Nem os diáconos. Todos nós precisamos da graça, do perdão. E aí faz sentido a adoração. Isso aqui não é supermercado. Igreja não é um lugar que a gente vai lá, compra alguma coisa e vai embora. Nós não estamos aqui, e quando eu digo aqui, não aqui especificamente, mas a igreja não é um lugar para as pessoas só se sentirem bem. Não. A igreja é um lugar de doentes, de gente que precisa da graça do Pai, onde o Espírito se movimenta e toca e abençoa, e que leva para casa, e que leva para a relação cotidiana, e que tem um continuismo daqui para lá. Eu acho que está na hora da gente dizer para Deus: Deus, eu te adoro mesmo, o Senhor é tudo para mim, e eu quero viver isso às últimas consequências, ainda que eu tenha perda, ainda que eu tenha perda financeira, eu quero viver para ti, porque senão Deus vai dizer: filho, então, essa adoração não serve, porque na terça-feira passada, aquilo que você fez foi muito feio. E aí você diz: Deus, desculpa então, me ajuda então a acertar. O que eu não posso fazer, e nem você, é fingir que nada aconteceu e a gente vem aqui no domingo, e aí beleza e tal, amém. Eu gosto muito de levantar as mãos e eu faço isso, mas quando eu levanto as minhas mãos precisam estar limpas, não por mim, mas por aquele que lava as minhas mãos. O meu coração precisa estar puro, não por mim, mas por aquele que purifica o meu coração. E João diz isso: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Eu preciso do perdão, da graça, para eu viver com Ele. E eu queria perguntar se você está afim de viver assim. Se você quer viver ou tentar viver todos os dias na adoração. Viver todos os dias na presença dEle. O adorando, servindo. Não vivendo uma relação só de um Deus que dá, mas um Deus que ama. Você é amado por Deus. Você é amado de Deus. Eu queria orar por você. E
queria muito que Deus te abençoasse de tal forma que esse tempo aqui fosse um continuismo daquilo que acontece todos os dias na tua vida. Senhor, Tu nos conhece. O Senhor sabe quem nós somos, o que fazemos, o que pensamos. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a nossa adoração. O Senhor é o nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, a fonte da nossa vida. Vale muito a pena viver ao teu lado, sim. Mas o Senhor sabe que muitas vezes nós erramos. Então nos perdoa, limpa os nossos corações, transforma a nossa vida, a nossa mente, toca na nossa casa, toca no nosso interior, nas nossas lutas, Senhor. O Senhor nos conhece e o Senhor sabe o quanto cada um aqui tem lutado. Tira de nós todo o desejo de fazer teatro, de dizer que é quando não é, de mostrar o que não é, o que não somos. Ajuda-nos a tentar todos os dias viver ao teu lado, para que quando a gente estiver junto com os irmãos, essa adoração faça sentido. E ajuda-nos a aproveitar esse tempo juntos para te adorar, para falar coisas profundas para o Senhor e que tenha eco na segunda-feira. Nós precisamos disso, Senhor, e nós contamos com o Senhor. O Senhor é nosso amigo, nosso Pai, e nós nos rendemos diante do Senhor. A Ti toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Podemos cantar uma canção? Cadê a Josi? Eu queria desafiar você. Se você quer tomar uma posição ao lado do Pai, dizer: Senhor, eu entendi e eu estou aqui. Vem aqui para a gente orar por você. Pastor Marcos vai orar por você. Vamos ficar todos de pé, por favor. Amém. Glória a Deus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, aleluia. Vem aqui na frente. Jesus é o centro de tudo que há. Dá, meu filho meu, o teu coração. Jesus é o centro de tudo que há. Ele quer transformar a tua vida. O início e o fim, desde a eternidade, tudo que delícia é viver para Jesus. Como é bom viver para Jesus. Nada mais importa, nada se Ele é o centro. Para ti, Jesus, tu és o centro. Amém, aleluia. E tudo aponta para ti. Somos adoradores, irmãos. Jesus, vamos adorá-lo do meu ser, todos os dias, em todos os lugares. És o centro do meu ser. Obrigado, Senhor. Declare: Jesus é o centro.
Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Nada mais importa, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti, Jesus. Sabe o que Apocalipse capítulo 22 diz? Verso 14: Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida, e podem entrar pela cidade, pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades, assassinatos, os idólatras, os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz de Davi, o descendente e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro: se alguém acrescentar ou tirar alguma palavra, será disciplinado e não terá parte na cidade santa. Que mensagem poderosa para o nosso coração. Uma coisa Deus requer de nós: santidade. De Gênesis a Apocalipse, santidade na nossa vida. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque é somente pelo poder da tua palavra que nós somos transformados, Senhor. Continua transformando a nossa mente, o nosso coração, para que a nossa boca possa liberar toda a tua palavra, Senhor. Para que na profundidade do nosso ser possamos entronizar o teu nome, na forma como lideramos a nossa casa, na forma como trabalhamos, na forma que relacionamos uns com os outros, na forma que lidamos com as coisas dessa vida. Tem misericórdia de nós, Jesus. E como nos assegura a palavra que lemos nessa noite, o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento e transforma-os, Senhor, conforme a tua soberana vontade. Abençoa teu povo, abençoa o pastor Humberto e Elis nos compromissos que ainda tem nos Estados Unidos e a sua ida ao Senegal. Que eles continuem sendo uma bênção ainda maior do que foram aqui entre nós.
Ergue assim a tua mão para o alto, como quem recebe alguma coisa da parte de Deus. Que o amor do Senhor, as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre sua casa, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E que Deus abençoe a América. Louvado seja o nome de Jesus. Volte cantando para o seu lugar e diga: eu fui perdoado, eu fui perdoado, eu sou perdoado por Jesus. Centro e todo meu ser, mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser, mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser, mostre quem tu. A igreja aqui em meu, que em meu. Mais uma vez, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser, mostre quem tu és. Aleluia! Jesus é o centro de tua igreja. Aleluia! Jesus é o centro de sua igreja. E um dia ele virá. E um dia ele virá. Como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus. Oh, Jesus. 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 Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser, mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser, mostre quem tu és. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Que isso seja uma verdade nas nossas vidas. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém.